Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Dando sequência ao assunto de circunferência, na aula passada nós falamos com você sobre os elementos da circunferência. Falei de centro, falei de raio, falei de diâmetro, falei da corda. Hoje trabalharemos 3 pontos específicos. Quais são as ideias que vamos passar para você hoje? Comprimento de circunferência, área do círculo e o valor do π. Vamos pontuar esse negócio. Você reparou que eu falei comprimento da circunferência e área do círculo. É muito comum, em algumas situações, a pessoa chamar de área da circunferência. É uma confusão que muita gente faz. Assim, quem tem área é o círculo, tá? Que é a região interna à circunferência. Quem tem comprimento é a circunferência. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou precisar colocar a ideia para você, depois eu vou te mostrando como que isso acontece. Vamos fazer assim? Uma abertura padrão, uma abertura qualquer, o raio da minha circunferência. Daí eu venho aqui e faço o seguinte, posiciono ela aqui no centro, faço a aberturinha, traço isso aqui, o círculo, interno à circunferência e a circunferência. Eu disse para vocês que circunferência e círculo são coisas diferentes, tá? Agregadas ao mesmo elemento. Por exemplo, a linha que você está vendo aqui é a linha da circunferência. A região interna a ela é o círculo, certo? É a área do círculo. Quando você for calcular isso aí, eu vou passar os elementos para você, depois eu te mostro como que a gente chega nisso. Olha só, o que eu tenho aqui dentro? Primeiro, para você calcular a área do círculo, ela vai ser dada por π vezes r ao quadrado. Fica um pouco estranho, a gente te apresenta em ordens diferentes, mas eu vou te mostrando e vou justificando nessa aula, tá? Apareceu o π, você vai olhar e falar, meu Deus, que raios é isso? Já explico. Olha só, a área do círculo é dada por π vezes o raio ao quadrado, tudo bem? O comprimento da circunferência, o comprimento dela é dado por 2πr. Perceba que o π apareceu de novo, tudo bem? Gente, como que funciona isso? Só vou colocar aqui que é o centro dela. Como que funciona isso? Perceba que tanto para eu ter a área quanto para eu ter o comprimento, eu preciso do raio. Tudo bem? Vamos imaginar a seguinte situação? Vamos pegar na seguinte ideia. Olha aqui. Pegar o primeiro exemplinho aqui. A gente vai fazer vários exemplos, depois eu justifico. Eu quero uma circunferência, imagine uma circunferência de raio igual a 3 centímetros. Tá? Se a circunferência tem raio 3, eu consigo calcular a área do círculo e o comprimento da circunferência. A área do círculo, ela é dada por π, já te explico quem é ele, π vezes o raio ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, ou seja, a área do círculo vai ser 9π centímetros quadrados. Tudo bem? 9π centímetros quadrados. Eu quero calcular o comprimento da circunferência. Isso vai ser igual a 2 vezes π vezes raio. Isso vai ser comprimento dela, vai ser igual a 6π centímetros. Tudo bem? Deixa eu explicar para você o que acontece. Quando começou a estudar isso aí, começaram a aparecer coincidências no estudo da circunferência. Por quê? O que eles faziam? O que era feito? Era traçada uma circunferência qualquer, tipo essa aqui, Era traçada uma circunferência qualquer, tá? Daí, eles conheciam um processo chamado de retificação da circunferência. Você fala, que raios é isso? Retificar é deixar reto. Imagina que você faz assim, Você pega essa circunferência, corta ela aqui, corta e estica ela, tudo bem? Quando você estica ela, você está trabalhando com o comprimento dela, tá joia? Daí o que acontece? Quando você desenha uma circunferência, você consegue descobrir isso aqui, Isso aqui é o diâmetro dela, tá? Pense. Eu venho aqui e faço uma abertura qualquer no meu compasso, tá? Pego, posiciono no plano. Eu consigo medir a distância daqui até a ponta, dá um certo valor. Faço o traço do círculo completo, igual eu fiz no quadro.
eu tenho a minha circunferência. Daí o que começou a acontecer? Começaram a acontecer coincidências, né? Começaram a acontecer coincidências. Porque assim, ó, o comprimento da circunferência, ele é dado por 2πr. Só que no nosso último vídeo, eu falei para você o seguinte, ó, o 2r, ele é o diâmetro da circunferência. O 2r nada mais é do que o diâmetro da circunferência. O diâmetro é o dobro do raio. Então, o que a gente pode fazer? Ó? Pegar essa relação e escrever ela assim, ó, comprimento igual, o 2r é diâmetro, vezes π. Quando eu digo da coincidência, é o seguinte, pega o diâmetro e passa dividindo. Comprimento dividido pelo diâmetro é igual a π. Eu preciso da tua atenção total aqui, para o que eu vou falar agora. Tua atenção total. Quando eu digo que começaram a acontecer coincidências, essas coincidências começaram a partir daqui, ó. A partir desse estudo, tá? Porque conhecia-se o processo de retificação da circunferência. Você pegar o círculozinho e fazer o quê? Você vai lá e estica ele. Você estica a circunferência. Eu consigo medir esse valor. Esse valor é o comprimento, certo? Como você desenhou a circunferência a partir do raio, dobrando esse valor você conhece o diâmetro. O que eles começaram a perceber? Os matemáticos da época começaram a perceber que se você pegar o comprimento, a retificação, dividir pelo diâmetro, dava π. Né? Você vai falar, dava π? Não, dava isso aqui. Ó. Quando você pega o comprimento e divide pelo diâmetro, você chega num valor aproximado de 3,14. Tá? Daí que começa a entrar a ideia da história da matemática. Vocês têm que entender assim, ó, esse estudo de geometria tem centenas e milhares de anos. Então o que acontece? A coisa começa a se desenrolar da seguinte maneira. Imagina, você vai lá, abre o compasso dessa maneira, tá? Abre o compasso dessa maneira, posiciona no plano. Isso tem uma medida, dobro essa medida, eu tenho o diâmetro. Faço a voltinha toda, tenho o comprimento da circunferência. Daí eu anoto o comprimento, divido pelo diâmetro, dá 3,14. Deixa anotadinho, tá? Só que daí eu faço assim, abro um pouco mais a circunferência. Esse diâmetro já é diferente do anterior. Né? O raio já é diferente do anterior, o diâmetro vai ser diferente do anterior, o comprimento vai ser diferente do anterior. Só que você pega esse novo comprimento, divide pelo novo diâmetro e chega na mesma constante. Então, o que começa a perceber? Eles começaram a perceber. Se você pegar o comprimento dela e dividir pelo diâmetro, você sempre chega na mesma constante de 3,14. E aí o 3,14 foi batizado carinhosamente de π, é uma letra grega. Quando você olhar o π na geometria plana, entenda que o π na geometria plana, ele pode ser trocado por 3,14. Daí vem a ideia, né? Pensa assim, ó, se isso aqui é sempre uma constante, nós chamaremos ele de π. Isso que está aqui é o dobro do raio, passa multiplicando, nós chegamos numa relação de comprimento igual a 2π vezes o r. Em outras palavras, o π é constante, sempre o mesmo. Se eu te forneço o raio da circunferência, eu troco aqui e multiplico por 2, tenho o comprimento dela, a parte retificada, como se ela estivesse reta. Essa é a ideia e da origem de onde veio o π. Só tem um detalhe. Daí vem a pergunta, né? Pô, mas aí você falou de área, vai ser dada por πr ao quadrado, né? Como é que eu vou fazer? Só vou fazer mais um exemplo para você lembrar. Se eu tenho isso aqui, ó, imagine uma circunferência de raio igual a 6 metros. Tudo bem? O comprimento de uma circunferência de raio 6 metros, ó, 2 vezes 6 vezes π, vai dar 12π metros. Gente, se você trocar o π por 3,14 e multiplicar por 12, você vai ter mais ou menos um valor aproximado da parte reta da circunferência da retificação dela, que seria uma volta. Para você entender o significado disso, pense assim, ó. O que é o comprimento? Imagina que você partiu daqui. Você está numa pista circular. Deve você sair desse ponto. Dá uma volta andando, caminhando, correndo, do jeito que você quiser. Chega aqui. Quando você deu uma volta inteira, você calculou o comprimento dela. Tá? Você calculou o comprimento dela. Simples, desse jeito. Lembre, tanto para comprimento quanto para área, eu preciso te fornecer o raio. Eu vou te mostrar uma ideia intuitiva, tá? Ela é uma ideia intuitiva, da onde que nós chegamos na fórmula da área do círculo. Quer ver? Ó? Vou fazer assim, ó, vou dar aquele timezinho para você dar aquele pause bonitinho, congelar a tua tela para copiar.
E eu vou te dar uma ideia intuitiva, tudo bem? O que acontece? O pessoal pensa assim, né? Tipo, é uma situação, é difícil de provar a área do círculo. Realmente, existem várias situações para você provar a área do círculo. Eu vou te mostrar uma ideia intuitiva, eu acho uma ideia interessante, tá? Uma ideia interessante. Eu vou fazer uma abertura qualquer aqui, ó, tá? Ó, isso é raio da minha circunferência. O que eu faço? Posiciono ela aqui. Deixa eu abrir um pouquinho mais. Faço isso aqui, ó. Ó, abro ela dessa maneira, tá certo? Aqui nós vamos fazer a seguinte ideia. Repito, é uma ideia intuitiva. Esse ponto aqui é o centro da circunferência. E daí faremos a seguinte situação. Olha só. Aqui do lado, eu vou fazer uma retificação dela. Explico. Olha isso aqui. Eu vou pegar aqui em cima, ó, bem aqui em cima, onde eu marquei esse pontinho laranja, certo? E vou abrir a circunferência, vou retificar ela. Então, como que funciona? Ó, eu estou abrindo ela. Digamos aqui, ó, abri ela para cá. Daí você vai falar, professor, como assim? Me explica. Explico. Ó, essa volta inteira, aqui, ó, eu vou até contornar em laranjadinho, ó. Essa linha que ela estava no contorno da circunferência, olha só. Essa linha aqui que eu estou marcando em laranja, toda essa linha aqui, toda essa linha para cá, vindo para cá, eu fiz o quê? Cortei e estiquei. Virou aquela linha laranjadinha lá. Só vamos lembrar uma coisa? Uma volta inteira é o comprimento. Então aqui embaixo eu tenho 2πr. Justo? O que acontece? Ó, o centro, eu vou posicionar ele aqui, ó. Aqui continua sendo o centro da tua circunferência. Tá bom? Detalhe. A medida que vai do centro até a base aqui embaixo é o raio. A medida que vai do centro até a base aqui embaixo é o raio. Perpendicular, porque a reta vai ser uma reta tangente ao círculo. Daí o que você vai fazendo? Você vai diminuindo essa circunferência. Você vai falar assim, como assim, professor? Você vai diminuindo ela. Peguei o raio e fiz uma medida menor, a partir daqui, ó, uma medida menor. Aqui, ó. Daí, vou diminuindo. Aqui, uma medida menor, ó. Aqui também, ó, eu vou diminuindo. O que acontece se eu for cada vez mais diminuindo ela? Vai chegar uma hora que vai chegar no limite dela, que vai ser exatamente o centro. Então, daí que eu falei para você, a gente entra numa ideia intuitiva. Ó, eu pego essa segunda linha e eu estico. Faço ela aqui, ó. Estico ela. Para cá, até aqui. Segunda linha esticada. Pego a terceira, retifico. Faço a mesma coisa. E eu vou diminuindo cada vez mais essa linha. Cada vez mais eu diminuo ela. Vai chegar no limite que você vai parar exatamente aqui, ó. Daí o que você tem que lembrar? Que aqui, agora só vou arrumar bonitinho, ó, e aqui, você tem basicamente como se fosse um triângulo, tá? Então o que acontece? A área desse triângulo vai ser dada por base vezes altura dividido por 2. 2 cancela com 2. πr vezes r dá πr ao quadrado. Repito, é uma ideia intuitiva, não é uma demonstração, é uma ideia intuitiva de onde você tira a área do círculo. Mas, para fechar a conta e passar a régua, o que acontece? Preciso de comprimento da circunferência ou área do círculo. Eu tenho raio. Cabe uma observação que eu não falei também, tá? O comprimento, muitas vezes, é chamado de perímetro da circunferência. Daí você vai falar, perímetro na soma dos lados? Não use esse termo aqui. Perímetro vai ser o comprimento da circunferência. Então, ó, o 2πr pode ser tanto comprimento quanto perímetro. E a área é a área do círculo e ambos você precisa do raio, tá certo? O que nós temos ali, ó, de atividade? Página 148, atividade 1,
Página 149, vamos praticar mais do 1 ao 7. Gente, então assim, são 2 aulinhas de circunferência e círculo, certo? Espero aí que vocês tenham aproveitado, tenham gostado, tudo bem? Fica aqui o meu abraço para você, obrigado aí pelo carinho, pela participação de vocês, pelos vídeos, tá certo? E um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!